Você votou e o livro de hoje é uma das principais obras da literatura mundial. Os Miseráveis. Há pouco mais de um mês eu coloquei uma enquete no blog com sugestões de livros para fazer vídeo. Você votou e eu fiquei muito feliz porque o vencedor foi Os Miseráveis, um livro que eu já tinha comprado há muito tempo, mas que estava meio esquecido na minha prateleira. Ah, um parêntese, se você entrar no blog agora você não vai conseguir ver nada porque ele está em reformulação, em breve vamos ter site novo, eu vou avisar por aqui para vocês acompanharem, mas eu posso dizer que Os Miseráveis venceu por 27% dos votos, seguido de perto por Gabriela Cravo e Canela, que claro, eu vou ler em breve. Antes de começar, uma curiosidade histórica. Os Miseráveis foi publicado em 1862, o autor é o francês Victor Hugo, mas foi um lançamento simultâneo em vários países no mundo, inclusive no Brasil. Foi um projeto de marketing nunca feito até então e que deu muito certo porque imediatamente ele se transformou num dos maiores best-sellers do mundo. Então, se você tem um pouco de receio, acha que ler Victor Hugo deve ser muito complicado, saiba que esse livro aqui foi escrito para ser muito popular, para agradar ao máximo de gente possível e que ele tem o único requisito necessário para ser entendido por qualquer um. Uma história boa pra caramba! Mas antes da gente começar, eu quero expressar aqui minha indignação porque eu comprei essa edição aqui da editora Emos, vou até mostrar para vocês. Comprei novinho na livraria e depois que eu terminei de ler, eu procurei na internet, como eu sempre faço, informações para poder fazer o vídeo e qual não foi a minha surpresa ao descobrir que essa edição aqui não tem o texto integral. O texto integral, eu descobri, tem mais de 1000 páginas geralmente. Enquanto essa edição aqui tem pouco mais de 500, é uma versão condensada da história. E detalhe, eu procurei no começo, no final, vasculhei o livro inteiro e não encontrei nenhum aviso. Então, pô, pessoal da editora Emos, eu não tenho nada contra as versões condensadas, mas pelo menos avisa os consumidores, pra gente não se sentir enganado. Até porque ser uma edição condensada não é necessariamente ruim nesse caso, porque não é como naqueles livros infanto-juvenis em que a história é reescrita. Simplesmente essa versão aqui, que a tradução é atribuída a um senhor chamado José Maria Machado, deixa de lado as famosas digressões do Victor Hugo. O que são digressões? São comentários, muitas vezes longos, páginas e mais páginas, sobre assuntos que não têm a ver com a história principal. O Victor Hugo é famoso por fazer isso, inclusive um outro livro que eu tinha lido dele antes, que é o Corcunda de Notre Dame, esse sim, a versão original, tem muitas páginas, eu diria centenas de páginas, só descrevendo a organização geopolítica de Paris. Então, o primeiro terço do livro, a gente não conhece nem o Quasímodo, nem a Esmeralda, nem o Frollo, nem ninguém. Ele só descreve Paris. É bem cansativo, eu lembro quando eu li, eu achei bem chatinho. E, pelo que parece, Os Miseráveis é a mesma coisa, não é à toa que o texto original tem mais de 1000 páginas. O que essa versão faz simplesmente é deixar de lado essas digressões e ficar só no texto principal, só na história principal, os personagens e o que acontece com eles. Então tá bom, eu vou fingir que não tem problema, que eu tenha lido o texto adaptado achando que estava lendo o original, mas tem problema sim. Fuja dessa edição, eu não recomendo se você quiser ler o texto original. Se você preferir uma versão um pouco mais curta, aí vale a pena. Então vamos falar da história. Os Miseráveis, na verdade, não tem uma, tem várias histórias com vários personagens principais. Na verdade, o livro que hoje é vendido sempre assim, em volume único, foi pensado originalmente em 5 volumes. Mas dá pra dizer que essa saga gigantesca que recebe o nome genérico de Os Miseráveis tem um fio condutor, um centro de gravidade, que é a história de redenção de um personagem chamado Jean Valjean. Quem é Jean Valjean? A gente conhece ele no início da história, ele já tem mais ou menos 40 e poucos anos e ele passou quase 20 anos preso por ter roubado um pedaço de pão.
Então é natural que depois desse período ele saia da cadeia como um homem embrutecido, violento, muito revoltado. Até que acontece um evento que vai ser transformador na vida dele. Eu não vou falar o que é, porque eu não quero ser spoiler, mas eu posso dizer que depois desse acontecimento, Jean Valjean vai dedicar o resto da sua vida ao objetivo de se transformar em um homem honrado. Mas detalhe, não segundo a lei dos homens, e sim de acordo com as leis de Deus. Essa me parece que é a principal mensagem do Victor Hugo nesse livro. Ele era um cara religioso. Ele parece querer dizer que em algum momento da história, talvez até sempre, as leis que os homens inventaram para organizar a sociedade foram por um caminho, enquanto as leis ensinadas por Deus seguiram por outro. E parece que ninguém percebe isso. A lei que predomina sempre, infelizmente, e que faz com que se transformem em miseráveis todos os personagens do livro, é a lei dos homens. É que a gente precisa entender que no tempo do Victor Hugo, a gente está falando do início do século XIX, não existia em lugar nenhum preocupação do governo com erradicação da miséria, com o fim da fome, combate à pobreza, inclusão social. Todas essas ideias são muito recentes. Na época dele, as leis eram muito rigorosas, muito cruéis, e era realmente possível que uma pessoa roubasse um pedaço de pão porque estava morrendo de fome e por causa disso passasse 20 anos preso, fazendo trabalhos forçados. Essa era a realidade dele. Para o Victor Hugo, a miséria de todos os personagens é consequência dessa inversão de valores. Inclusive no caso do vilão, o inspetor Javert. Ele é um homem implacável que passa os anos perseguindo Jean Valjean, querendo colocar o coitado de novo na cadeia, por mais que ele tenha se regenerado como ser humano. Aliás, todo mundo diz que o inspetor Javert é o vilão desse livro, mas eu não enxergo muito assim não. Para mim, o inspetor Javert também é um miserável. Ele é um miserável porque ele sustenta toda a existência dele numa confiança cega nas leis e na ordem. Então ele é rigoroso, inflexível, impiedoso, incapaz de sentir compaixão. Num determinado momento do livro, ele fala que ser bom é fácil, difícil é ser justo. Então, na verdade, o inspetor Javert não é um homem mau, ele é um policial perfeito. Muito mais do que um vilão, ele é um antagonista do Jean Valjean, porque ele representa as leis criadas pelos homens, que são rígidas e cruéis, enquanto Jean Valjean é retratado como a encarnação dos valores cristãos. Então, na verdade, o Jean Valjean vai orientar todas as suas decisões baseadas nos princípios do autossacrifício, da caridade e do amor ao próximo. E o Victor Hugo vai mostrar como que no mundo de hoje é difícil viver baseado nesses valores. Pelo contrário, ele vai comer o pão que o diabo amassou só porque ele assume esse compromisso com a própria consciência, ser um homem honrado que segue as leis de Deus. Mas não se engane, do jeito que eu tô falando até parece que esse é um livro de catequese recomendado pela igreja, não tem nada a ver. O Victor Hugo era sim um cara religioso, engajado, isso transparece nos livros dele, mas acima de tudo ele era um bom romancista, um bom contador de histórias. Então o livro é muito empolgante, cheio de aventuras, perseguições policiais, cenas de amores impossíveis e acima de tudo, personagens que são inesquecíveis. Não é à toa que o livro conquista as pessoas até hoje, que existem tantas adaptações para o cinema, para o teatro, o musical que é super famoso e o filme que foi feito em cima do musical, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Se você nunca viu nenhuma dessas adaptações, aproveite, leia o livro, curta essa experiência de conhecer a história através do livro, vale a pena. Agora, se você, como eu, já tinha assistido, mesmo assim, leia o livro, você vai entender melhor a grandeza dessa obra e vai concordar toda vez que disserem que esse é um dos maiores livros da literatura mundial. Gente, então já sabe, se você gostou, curta aqui embaixo, se inscreva no canal e agora tem novidade, o Ler Antes de Morrer está com uma página no Facebook e no Instagram. Curta lá, acompanhe o meu dia a dia de leituras e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!